Meus irmãos, nós estamos numa série chamada Atos da Igreja. E essa é a terceira mensagem que nós vamos estudar, nós vamos conversar juntos aqui. E a primeira mensagem, o Asaf que ministrou, e ele falou sobre falarmos de Jesus de uma forma natural, falarmos de Jesus de uma forma que seja o nosso assunto principal. Então ele falou assim, olha, se você quer ser um evangelista de verdade, se você quer falar de Jesus com naturalidade, você precisa ter Jesus como seu assunto principal. E como que eu faço isso, Gi? Dando espaço para Jesus. Ele disse, você só fala de uma coisa com naturalidade quando você é quase um expert nessa coisa. E eu faço isso dando espaço para Jesus dentro de mim, para que ele me encha com tudo que ele é e eu fale dele de uma forma muito natural. Então, nós aprendemos que o tanto que eu tenho de Jesus é o tanto de espaço que eu dou para ele dentro de mim. Sim ou não? Estão comigo, gente? E aí depois o Levei falou sobre comunidade, a comunidade evangelística. Então ele disse que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é uma coisa extraordinária, uma coisa incrível. É uma delícia para nossa alma que todos os irmãos experimentem de Cristo, mas que habitem debaixo do mesmo teto. Então, nós aprendemos que a melhor forma, a forma mais saudável, na verdade, de se evangelizar é se tornar uma comunidade forte, uma comunidade que tenha pão para oferecer. E hoje nós vamos estudar um pouco e conversar um pouco sobre de quem é a responsabilidade de evangelizar, de quem é a responsabilidade de pregar o evangelho. Por quê? Sempre quando a gente fala sobre evangelismo, pelo menos eu tenho a sensação de que a gente fala assim, evangelismo hoje? Bom, eu não sou evangelista, então não é pra mim esse assunto, sim ou não, gente? Ou é só eu? Toda vez que vamos conversar sobre pregar o evangelho, a gente sempre mira naquela pessoa que tem uma oratória melhor, que não tem vergonha e fala, olha, essa mensagem é pra você. Mas na verdade nós vamos descobrir hoje que é responsabilidade de quem ama a Deus pregar o evangelho. Então, o evangelho não é pregado por aqueles que receberam um comissionamento de Deus. O evangelho é pregado por todos aqueles que amam a Deus. Só que antes da gente entrar nesse ponto de responsabilidade, nós precisamos entender o que é o evangelho. Por quê? O evangelista, ele prega o evangelho, sim ou não? Ele anuncia as boas novas. Mas que boas novas são essas? Eu queria de forma muito resumida, assim, porque o evangelho não é tão simples para se falar em 5 minutos, mas eu queria resumir mais ou menos o que é o evangelho. O evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. Então, eu vou contar muito brevemente a história aqui da humanidade. Deus cria o homem. Então, começa lá na eternidade passada. Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, o homem peca. Quando o homem peca, o relacionamento do homem é quebrado com Deus. O homem não consegue mais ter acesso a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, separado, altíssimo. E Deus não pode coabitar com o pecado. Então, Deus cria o homem peca, o homem é afastado de Deus. Tudo bem até aqui? E aí, logo depois disso, entre aspas, Deus ele resolve esse problema. Como? Enviando o seu filho, seu único filho, para morrer, para resolver o problema do pecado. Não só isso, mas também isso. E aí Jesus nasce, vive, faz a sua obra, morre numa cruz, ressuscita por nós, é assunto aos céus. Então o BO do pecado é resolvido. E aí a morte de Deus, ela nos oferece perdão, salvação, intimidade, vida eterna e vida com abundância para Deus, com Deus. Então, o evangelho basicamente o homem pecou e Deus resolveu o pecado do homem. O homem pecou e Deus, antes da fundação do mundo, já tinha imolado o cordeiro. E agora, por isso, nós podemos ter acesso a Deus. Nós podemos ser reconciliados com Cristo. Essa é a boa notícia. Então, o evangelho que nós pregamos é isso. Você pode de novo ter acesso a Deus. A maravilha do evangelho, meu irmão, é pegar uma pessoa completamente destruída pelo pecado e depois de um tempo ver ela restituída de novo.
Eu vi uma vez um testemunho de um cara que ele era totalmente viciado em drogas. Ele era completamente destruído pelo mundo das drogas. E aí fizeram um antes e depois dele. E depois ele estava lá com os seus 7 filhos. Meu Deus! Ele tinha 7 filhos, restituído, um homem de Deus, homem de uma só mulher. Por quê? Porque esse é o poder do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. E aí então, posto esse fundamento, posto esse breve resumo do que é o Evangelho, nós damos um pulo na história agora. E aí, de repente, nós vemos Jesus reunido com os seus discípulos. E aí ele fala assim, olha gente, vocês vão pegar essa boa notícia daqui, tudo que eu expliquei agora, toda essa maravilha. Quem que soprou isso? Obrigado. Eu já achei que era um anjo que veio daqui, ó. Toda essa maravilha e falou, vocês vão por todo mundo e vão pregar a boa nova, pregar essa maravilha, pregar o Evangelho. Então Jesus, ele manda os discípulos irem e pregar o Evangelho. Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem. Mas quem lembra da minha última pregação aqui, que Jesus não ordena nada sem antes organizar. Então quando a gente lê Marcos 16, que é essa passagem, a gente sempre vai focar na ordem de Cristo. A ordem é, vai e prega, vai e anuncia, vai e anuncia boas novas. Nós pegamos a ordem e focamos nisso. Mas nós nos esquecemos de analisar como que Jesus organizou os discípulos antes de dar essa ordem. Nós esquecemos de analisar como que Jesus pegou cada discípulo por discípulo, foi preparando eles até chegar nesse ponto aqui de dar essa ordem. Por quê, meus irmãos? Porque existe um grande problema aqui, e o problema é, sempre que a gente faz esse tipo de mensagem, esse tipo de série sobre evangelismo, vai e prega o evangelho, vai e anuncia as boas novas, nós podemos cair no risco, no erro de produzir 2 tipos de pessoas erradas. E o primeiro tipo de pessoa que nós produzimos com esse tipo de mensagem é o ativista religioso. Então, quando nós analisamos a ordem de pregar o Evangelho, sem analisar o como e com qual motivação nós devemos fazer isso, nós começamos a gerar e a criar um monte de ativistas religiosos que começam a pegar o Evangelho e quase que empurrar goela abaixo as pessoas. Por quê? Porque nós não analisamos o como isso deve ser feito. Todas as pessoas que estão pregando o Evangelho pela motivação errada, elas querem encher as igrejas. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é para encher igreja de homens vazios, é para encher homens vazios do reino de Deus. Então, quando eu analiso a ordem de Deus e não analiso por que eu estou fazendo isso, eu pego uma igreja vazia e encho de homens vazios. Mas quando eu entendo por que Jesus manda eu pregar o Evangelho, eu pego um homem vazio, igual Leônidas. Estou brincando. E esse homem vazio é completamente cheio do reino de Deus, do poder de Deus. Então, nós precisamos alcançar esse entendimento. E aí, qual que é o problema principal disso daqui? De pregar por pregar, de pregar para encher a igreja. Porque isso é uma mensagem anticristo. Essa é uma mensagem anticristo, porque teve uma vez Jesus pregando o seu sermão e uma multidão, nossa, estava ouvindo Jesus empolgada e de repente Jesus começa a pesar um pouco a mão na mensagem. E aí a multidão vai embora, os seus discípulos vêm e falam assim, Jesus, eu acho que você pegou um pouco pesado hoje. Eu acho que o sermão hoje, nossa, ó, dispersou a galera. Sabe o que ele fez? Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem pegar a malinha de vocês e meter o pé, não? Porque Jesus não queria seguidores. Jesus não estava preocupado com números. Jesus queria homens de verdade. O Evangelho não produz número. O Evangelho produz mudança de vida. É isso. O Evangelho não te faz... Mano, o Evangelho, gente, o Evangelho não é para te fazer crente. O Evangelho não é para te fazer evangélico. O Evangelho é para te fazer filho de Deus. Então, não adianta, cara, não adianta frequentar o culto de domingo e não ser crente.
Porque talvez, e só talvez, você foi contaminado por um outro tipo de mensagem e não o evangelho verdadeiro. Então, o evangelho verdadeiro é o evangelho que preza pela qualidade dos seus discípulos e não pela quantidade deles. Meus irmãos, a gente sempre fala isso, mas se a gente passar o resto das nossas vidas com essa quantidade de pessoas aqui, eu vou estar completamente satisfeito, desde que todos vocês tenham conhecido a Cristo de verdade. De verdade. De verdade. E meus irmãos, eu não ia falar isso, mas você fala assim, Gi, mas eu não tenho capacidade. Gi, mas eu não consigo. Não, mas tem que receber algo dos céus. Tem que ser letrado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando nós vamos estudar a história da igreja, meus irmãos, nós aprendemos que o evangelho, lá no princípio, lá na Macedônia, o evangelho ele se espalhou por todo mundo. Não foi por grandes homens de Deus. Não foi por grandes evangelistas. Não foi por grandes avivalistas. Não. Sabe quem que espalhou o evangelho pelo mundo inteiro? Os padeiros. Os arrumadores de carroça. Porque eles foram infectados com o poder de Deus. E aí, eles continuaram as suas vidas normais. Eu vou continuar fazendo pão. Mas aqui, quer comprar um pão? Rapidinho. Ei, Jesus é real. Jesus é real. Então, os responsáveis por espalhar o reino de Deus, o evangelho de Cristo, por todo mundo, foram pessoas comuns. Não foram evangelistas, foram pessoas comuns. Quem aqui é pessoa comum? Levanta a mão. Oh, que benção. Tem gente que não é não. Vocês é esquisito. Mas quem é comum aqui, a responsabilidade de vocês. Estou correndo muito, pessoal. E aí, o problema disso, meus irmãos, que eu estava dizendo é, para eu ser um ativista religioso, para eu pregar a mensagem de Deus, sem me preocupar de antemão com a qualidade da mensagem, eu preciso necessariamente diluir o evangelho. Por quê? Porque se o meu foco é números, nem todo mundo vai se encaixar no evangelho. Então o que eu faço? Eu mudo um pouco o evangelho para você se encaixar. Meu Deus! Então, não, viver família, não, cara, você não consegue, mas não é tão assim, não. Só vem na igreja que tá tudo bem. Eu começo é como se o evangelho fosse isso daqui, concentrado. É a palavra de Deus e ponto final. E aí eu começo a diluir o evangelho. Eu começo a acrescentar o que Deus não falou. Para quê? Para que você beba. Para que fique gostoso aos seus lábios. Mas o evangelho de Deus, ele é pronto, ele é puro, ele é isso e ponto final. Então não podemos nos tornar ativistas religiosos, porque não podemos diluir a pregação, diluir o evangelho, diluir a verdade de Cristo. Então, a pregação do evangelho, meus irmãos, ela tem um único objetivo. Qual é esse? Glorificar a Deus. Repita comigo. A pregação do evangelho tem um único objetivo. Glorificar a Deus. Agora, nós precisamos entender, então, o que é glorificar a Deus. Sabe, a glorificação de Deus, meus irmãos, é tão importante, mas tão importante que Jesus, e aí parece até uma parada egoísta, né? Jesus, ele fala assim na cruz, Pai, me glorifica. Você fala, ô, cara, querendo glória, que isso? Aí ele fala, Pai, me glorifica, para que na minha glorificação, tu seja glorificado. Então, a motivação de Jesus em pregar o evangelho, em curar as pessoas, em fazer milagres, em morrer na cruz era, Pai, que tu seja glorificado. Então, a pregação do evangelho é para que Deus seja glorificado. A força motriz que nos move a sair por aí, no nosso trabalho, nas nossas escolas, com nossos amigos, a pregar o evangelho, será que Deus está sendo glorificado? E quando diluímos a mensagem, Deus não é glorificado. E aí foi assim também com Paulo. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas em 2 Coríntios 5:9 fala assim, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes ou quer ausentes, para lhes ser agradáveis. E aí essa palavra aqui, nos esforçamos, é um termo usado, é um termo grego usado que significa aspiração por honrar ou glorificar alguém. Então, Paulo está dizendo assim, olha, nós nos esforçamos, ou seja, nós aspiramos para glorificar a Deus.
E aí, Romanos 15, 20, vai dizer, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Até aqui. A mesma palavra é usada aqui. Esforçando-me. Ou seja, aspirando por honrar alguém, por glorificar alguém. Então, a força motriz, mais uma vez, do evangelho não é receber aplausos, não é ser conhecido como o grande evangelista, é glorificar a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes, gente? Então, abre comigo, bem rápido, 1 João 1. Então, o primeiro problema que nós estamos resolvendo, que nós não pregamos pelo ativismo, nós não pregamos pela simples necessidade de encher a igreja. Então, Gi, por que pregamos? E como pregamos? Qual que é, então, a base que nós vamos sair para pregar o evangelho? 1 João 1 responde. 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, com os nossos olhos contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Proclamamos, presta atenção agora, proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, a força motriz de pregar o evangelho não é a necessidade de ter mais pessoas, proclamamos o que nós vimos e o que nós ouvimos. Meu Deus. O que nós vimos e o que nós ouvimos. A pregação do evangelho te gera filhos, meus irmãos. A pregação do evangelho que gera filhos está baseada no testemunho. A pregação do evangelho que gera pessoas saudáveis está baseada no aquilo que eu te falei, Cleverson. Não é aquilo que eu li, é aquilo que eu vi. É aquilo que eu ouvi. A pregação do evangelho que não tem cheiro de vida é vazia. É por isso, meus irmãos, que talvez, e só talvez, você prega e ninguém se converte porque é vazio de vida. Você não vê e você não ouve Cristo. O versículo 3 é o que mais me chama a atenção. Ele vai dizer, nós só proclamamos o que nós vimos e o que nós ouvimos. Então se você não vê e se você não ouve, não prega. Meu Deus. Vocês estão felizes, gente? Vai ficar boa a mensagem. Fica calmo. Em Atos 4:20, meus irmãos, vai contar a história de Pedro e João. Pedro e João, eles estão virando a cidade de cabeça para baixo. O texto vai falar que eles estão curando as pessoas, estão libertando, tendo milagres, salvação e tudo mais. O reino de Deus está sendo manifesto através desses dois homens. E aí, de repente, religiosos, os sacerdotes da época, começaram a se incomodar. Se juntaram, então, com os políticos da época. Chegaram e falaram assim, ô Pedro e João, aí não dá, né, mano? Para com isso. Para com isso. E a resposta de Pedro e João é, julguem vocês. O que é melhor? Honrar a Deus ou aos homens? E aí, Pedro e João vão soltar a frase que mais me choca. Que ele vai dizer, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vimos. Mas, irmãos, vocês entendem que Pedro e João, eles não estavam sendo simplesmente humilhados. Não. Eles estavam sendo ameaçados de morte. Ou você para, ou nós vamos arrancar a sua cabeça. É igual Paulo, ou você para, ou nós vamos arrancar a sua cabeça. Então arranque a minha cabeça, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu estou vendo. Mateus, se você não parar com isso, nós vamos te botar num barril de óleo quente. Então coloque, porque eu não posso deixar de falar.
Pedro, se você não parar de pregar o evangelho, nós vamos te crucificar. Ah é? Então me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Não posso deixar de falar daquilo que eu estou ouvindo e vendo. Então, o ponto de partida para pregar o evangelho é ver e ouvir. Ver e ouvir. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos responsabilizar por aquilo que estamos vendo e ouvindo para pregar o bom evangelho. A pregação, ela cresce junto com a intimidade. Quanto mais eu conheço, mais eu anuncio. Quanto mais eu vislumbro, mais eu me torno. E como o Asaf diz, quanto mais eu me torno, mais natural fica falar de Jesus. Então a pergunta daqui é até clichê, mas o que você tem visto, meus irmãos? O que vocês têm ouvido? O que nós temos preenchido o nosso interior? Será que é de Cristo? Porque se a resposta é sim, é de Cristo, então você não pode deixar de falar daquilo que você vê e que você ouve. Então, para finalizar essa parte aqui, a pregação sem intimidade enche igreja de homens vazios. A pregação a partir da intimidade enche homens vazios de Deus. Tudo bem até aqui? Sim. Glória a Deus. Só que aí então a gente resolve o primeiro BO. Não é ativismo, é intimidade. Surge um segundo BO, que é: eu não sou evangelista, então não é minha responsabilidade. Eu não sou responsável por pregar o evangelho, porque afinal de contas, Deus não falou que era especificamente para mim pregar o evangelho. Falou para Vivi. Falou para Larissa. O povo aí que é evangelista. Eu não. Eu sou pastor. Eu apacento as ovelhas. Não, eu sou profeta. Eu vejo Deus e eu falo com o povo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ou então você começa a se achar o cocô do cavalo do bandido e dizer: eu não sou nada. Não, eu não sou ninguém, eu não posso pregar o evangelho, eu não consigo fazer nada. Tá os dois errados. Tá os dois errados. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos aprendido na ECC que Deus, meus irmãos, Deus não fez nada e nem ninguém sem propósito. Deus é um Deus de finalidades. Deus é um Deus de finalidades. Então, olha a frasezinha pentecostal. No filme de Deus, você é protagonista. Ai. Não existem figurantes no filme de Deus. Você é protagonista do seu próprio propósito. Por quê? Porque Deus te criou com um propósito, meu irmão. Mas acima de tudo, independente qual for o seu propósito, Deus te criou para assumir a responsabilidade. Assumir responsabilidades. E se tem uma coisa que nós, como geração, temos dificuldade é assumir responsabilidades. Vou até fechar o olho, não vou olhar para ninguém para não falar que é indireta. Mas, meu irmão, se você namora por 10 anos, o seu problema é dificuldade de assumir responsabilidade. Você tá, gente, eu não quero ser burro aqui, tá? Guardadas as suas devidas proporções, se você tá casado há 50 anos e não tem filho, porque, não dá, não sei se eu consigo, não tem dinheiro, dificuldade de assumir responsabilidade. Nós fomos criados com a capacidade, com o espírito de intrepidez para assumir responsabilidade. Vocês me amam ainda? Sim. Que bênção, então. Glória a Deus que vocês me amam. E aí, então, a pergunta que surge é: hoje, então, de quem que é, afinal de contas, a responsabilidade de pregar o evangelho? De quem que é, então, a responsabilidade de anunciar essa boa nova que você pregou aqui? Vai comigo em Tiago, por favor. Tô acabando, gente. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu amo na Bíblia são as perguntas de Deus. Vocês já perceberam que por toda a Bíblia Deus fica perguntando as coisas? Ele chega no Éden e fala: Adão, cadê você? É uma pergunta de Deus.
Jó, coitado, sofre. Jó, levanta aí, onde é que você pensa que você estava, Jó, quando eu estendi os céus? Onde você estava quando eu peguei o oceano com a minha mão? Onde você estava? E Deus começa a perguntar as coisas para as pessoas. E tem uma pergunta na Bíblia de Deus que me choca, que é em Isaías, que ele fala assim: quem irá por nós? Quem eu enviarei? Quem vai assumir a responsabilidade de ir por nós e pregar a palavra? E aí de repente alguém se levanta e grita: eu assumo a responsabilidade de ir. Eu assumo. Gente, sabe o que é responsabilidade? O significado é responsivo, é resposta. É resposta. Responsabilidade é resposta. Agora, resposta a quê? Meu irmão, quando chega um pepino, um problema pra você, você é vitimista ou você é a resposta? Você transfere a responsabilidade ou você se torna a resposta? Quando Deus diz: quem irá por nós? Isaías não fala: envia o Asaf! Ele diz: a resposta está aqui. A resposta para a pergunta está aqui, ó. Envia eu posso ir. A responsabilidade é minha. Meus irmãos, geralmente a responsabilidade é de quem ouve. É de quem percebe. A responsabilidade é de quem percebe. Então, se você percebeu uma falha na sociedade, a responsabilidade não é da prefeitura, é sua. A responsabilidade, olha como isso é sério, a responsabilidade por não adultizar as crianças não é do presidente, é dos pais. Nós temos tanta dificuldade de assumir o que nós somos, de dar resposta, que nós pegamos um produto que é do meu filho, e eu digo: mas também os governadores não fazem nada. Então, assuma a sua responsabilidade. E aí, você fala assim: Gi, beleza, Gi, mas eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho oratória, e que não sei o quê. E aí eu li uma frase muito boa que é: Deus é fiel à responsabilidade que eu assumo. Deus, Ele é fiel à responsabilidade que eu assumo. Meu Deus. Quando Moisés assumiu a responsabilidade de libertar o povo, Deus foi fiel. Tiago 4. Ai. Poxa vida, eu não anotei. Tiago 4:17, meus irmãos. Se conseguir abrir. Benção. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Olha que texto incrível, gente. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz está pecando. Por quê, gente? Negligência, não fazer nada também é uma ação. Não dar resposta nenhuma também é uma resposta. Porque aquilo que eu sei que deve ser feito e eu não faço, eu estou pecando. E claro, é claro que Tiago aqui não está falando sobre evangelismo na prática. Ele está ensinando a igreja e os crentes sobre humildade. Mas o interessante é que a carta de Tiago é um chamado, é um chacoalhão para agir, é um chacoalhão para as pessoas assumirem as suas responsabilidades. Por exemplo, em Tiago 1:22, ele fala assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Então, a igreja de Tiago tinha um problema, que eles amavam ouvir, mas odiavam praticar. Então, a carta de Tiago é essa, tipo assim, vamos lá, alguém? Será que nós podemos ser praticantes da mensagem que ouvimos? Ou seremos apenas ouvintes? Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. E aí, a pessoa que tem dificuldade em se responsabilizar, geralmente ela acha que ela não vai prestar conta para ninguém. Ela tem dificuldade de prestar contas. Ela tem dificuldade de tipo assim, não, se eu não assumir nada, ninguém me cobra de nada. Se eu não fizer nada, eu não vou errar em nada, então tô de boa. Você tá misericórdia com você.
Só que aí, Tiago 2, olha que legal. Tiago 2, do 12 ao 13, vai falar assim, ó, falem e ajam, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, gente, todo mundo vai prestar contas no juízo final. Todo mundo. Então, se você, cara, tem dificuldade em assumir para si a sua responsabilidade, saiba, você será cobrado. E eu não estou querendo te tocar o terror. Eu estou tipo assim, vamos lá, cara. O Espírito Santo está dentro de você e ele não é covarde. Ele é intrépido, ele é veloz, ele é potente, ele é incrível. Espírito veloz, que engraçado. Saiu assim, veloz. Fica rindo não, gente. E aí, no próximo versículo, Tiago, ele não está... Na verdade, ele está fazendo isso, chamando o povo para se responsabilizar. Por quê? Porque Tiago está querendo testificar, provar a fé das pessoas. Tiago está querendo falar assim, mano, você fala que você crê, mas me mostra então que você crê. E aí Tiago 2,14 fala assim, ó, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Do que adianta? Do que adianta? Então, para Tiago, meus irmãos, para Tiago, a salvação não vem pelas obras, mas as obras testificam que eu fui salvo. Ele não está dizendo assim, olha, se você não fizer obras, vai para o inferno. Não, já que você foi salvo, criatura, faça as obras de Deus. Testifique, mostre. Cadê a veracidade, a qualidade da nossa fé? Ela é provada pelas nossas obras. Eu queria ler um texto muito rapidinho com vocês. A fé é produzida pelo Espírito Santo, gerada e cultivada dentro do meu coração, mas ela é testificada no meu próximo quando eu estendo a mão levando socorro. Então a fé, ela é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós, mas ela é testificada quando eu estendo a mão e socorro alguém, porque 2 versículos depois ele fala assim, ó, do que adianta alguém chegar falando que está com fome e você orar? Do que adianta alguém estar com frio e você falar, Deus te abençoe? As nossas obras estão testificando aquilo que nós cremos. Então a pergunta, meus irmãos, que eu quero fazer para nós hoje é, qual que é a nossa resposta? Qual será a nossa resposta para a pergunta de Deus, quem irá por nós? É como se Deus estivesse colocando na ponta do sul de Minas, dizendo, para o sul de Minas, quem irá por mim? E aí, será que nós vamos nos responsabilizar ou nós vamos transferir a culpa? Transferir a responsabilidade? Eu quero que Deus me capacite para eu levantar como uma voz e dizer, eu sou a resposta. A CMD é a resposta de uma igreja saudável, de uma igreja que tem pão. Não é sobre pregar sobre o pão, anunciar o pão. Eu prego sobre o pão, mas eu tenho pão para alimentar quem chegar também. Essa é a minha resposta, essa é a minha responsabilidade. E aí, para resumir, Tiago está querendo dizer assim, olha, para cada resultado desejado, há uma ação necessária. Para cada resultado que eu desejo, meus irmãos, eu não vou emagrecer, porque esse é um resultado desejado. Como eu desejo isso? Sem uma ação necessária. Se eu não parar de comer igual um boi. Fica rindo não, aqui, ó, todo mundo come igual um boi. Exceto o casal trainer ali. Olha o tamanho do homem. Para todo resultado desejado, existe uma ação necessária para se chegar nesse resultado. Então, o resultado que nós desejamos aqui é alma, sim ou não? Almas prostradas ao Senhor, almas rendidas a Deus. E qual que é a ação necessária? Primeira mensagem, ter Jesus como assunto principal. Dar espaço para Ele. Falar com naturalidade. Por quê? Porque eu tenho um cheiro de vida. Segunda mensagem, viver comunidade.
Porque, como eu disse, eu não falo sobre o pão apenas. Eu produzo o pão. E o pão é partido na comunidade, nos irmãos, entre os irmãos. E terceiro, eu assumo a responsabilidade que é minha de ver e ouvir o Senhor e não deixar de falar sobre isso. Para cada resultado existe uma ação necessária. O papel da pregação do Evangelho é anunciar o pão. O papel de cada um de nós aqui é anunciar que existe uma salvação, que existe um Cristo que não olha para a sua aparência, que não olha para os seus defeitos, que não fica te medindo de baixo a cima para ver se vai te aceitar. Ele te aceita. Essa é a graça. Mas depois que você é aceito, ele começa com todo o amor constrangedor do mundo a te mudar. Essa é a mensagem. Mas quando a pessoa entra aqui para dentro, o nosso papel também é nos responsabilizarmos para gerar pão, para nutrir essas pessoas. Dê espaço para Cristo. Viva a comunidade e assuma a responsabilidade. Fica de pé comigo.